Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à aula, tá? Então, na primeira parte, no primeiro vídeo, a gente já fez a resolução da primeira questão. Então, aqui a gente vai ver, né, a partir da questão número 2 da nossa avaliação, tá? Então, a questão número 2, tá? Ela pede para a gente considerar uma transformação linear do R2 no R2, certo? E tal que ela é dada por t de xy é igual a 9x mais y, e na segunda coordenada 4x mais 6y, tá? E aí, no item A, pede pra gente determinar quem são os valores próprios, tá? Então, para determinar os valores próprios, a gente tem que olhar para a equação característica, não é isso? Então, primeiro a gente olha quem é a matriz relacionada, tá? Então, a matriz relacionada é 9, tá? 4, 1 e 6. E aí a gente tem que subtrair lambda, né? Na diagonal principal, tá? E forçar esse determinante igual a zero. E aí você tem que descobrir quem são os lambdas, tá? Então, você calcula, né, o determinante. Então, diagonal principal é menos a diagonal secundária, o produto delas, igual a zero, tá? Então, aqui vai ficar lambda ao quadrado, vai ficar menos 9 lambda, menos 6 lambda, então vai ficar menos 15 lambda, tá? Aí você tem 9, né? Aí você vai ficar aí 9 vezes 6, tá? Menos 4, então vai ficar 50, né? 9 vezes 6, 54, menos os 4 fica 50, ok? Aí você tem aqui uma equação de segundo grau em lambda, e quando você resolve, você encontra dois valores, né? Para lambda, que vai ser lambda, que a gente vai chamar lambda 1 igual a 5 e lambda 2 igual a 10, tá? Aqui eu poderia estar chamando o lambda 1 de 10 e lambda 2 de 5, mas não tem problema, tá? Mas aí eu estou fixando essa ordem a partir de agora. Se você tivesse fixado o contrário, também não tinha problema, mas no momento fixado, continue com ela. Certo? Aí no item B, tá pedindo para você calcular os vetores próprios, tá? Então você tem que olhar aqui para essa equação, tá? E você vai substituir os valores de lambda que você encontrou, certo? Ok? Que é justamente a sua equação. Aqui, né, nessa parte é o seu vetor, igual a zero, tá? E esse daqui é o que vai ser o vetor próprio. Então, no primeiro caso, a gente vai fazer lambda 1 igual a 5. Então, essa matriz, né, ela vai estar se transformando em que 9 menos 5, ou seja, vai ficar 4, 1, 4, 6 menos 5, 1. Quando você multiplica, né, você vai chegar no sistema 4x mais y igual a 0 e 4x mais y igual a 0. Você nota, né, que as equações são iguais, então na verdade você só tem a informação que 4x mais y é igual a 0. Então daí você pode tirar, por exemplo, que y é igual a 4x, ou seja, você tem uma restrição sobre y. Então o seu vetor v1, que seria xy, agora ele vai ser o vetor x, né? Você não tem restrição sobre ele, sobre y você tem a restrição que ele tem que ser 4x. Então você pode colocar o x em evidência ainda, né? Enxergar o vetor 1, 4. Todo x diferente de 0, tá? Então aí você tá com o seu... Ah, sim, perdão. Aqui tem um sinal de menos, tá? Ok.
E aqui agora você repete o mesmo procedimento para o seu outro valor de lambda, que no caso é 10. Aí o seu sistema vai ficar 9 menos 10, que vai ficar menos 1, 4, 6 menos 10, menos 4, né? XY, quando você multiplicar, né, vai ficar menos x mais y igual a 0, 4x menos 4y igual a 0, esse é o sistema. Se você dividir a equação de baixo por menos 4, você encontra a mesma equação de cima, ou seja, a única informação que você tem é essa. Então daqui, né, você tem que y é igual a x, então você encontra a restrição. Então V2, que seria xy, agora ele vai ser x, e o y agora tem que ser x também. Então se você coloca x em evidência, fica 1, tá? E daí para todo x diferente de 0, ok? Então esses são os vetores, seus vetores próprios. E se você está trabalhando com representantes, você poderia estar pegando 1 menos 4 para ser o V1, e para ser o V2, por exemplo, o vetor 1, tá? Bem, o item C, né? No item C, ele pede para você determinar quem é a matriz P que diagonaliza, tá? Então, a matriz P que diagonaliza é só a gente colocar nas colunas, né, os nossos vetores próprios. Então, no caso, vou estar trabalhando com o V1 como sendo 1 e menos 4, e o vetor V2 como sendo 1. Então, aqui, na primeira coluna, 1 menos 4, na segunda coluna, 1. Simplesmente isso, tá? No item D, ele pede para calcular quem é P menos 1 a P, né? Aí a gente sempre denota essa a matriz canônica de T, tá? Tá utilizando isso. Mas isso a gente já viu que isso é simplesmente a matriz diagonalizada, tá? E quem é essa matriz diagonalizada? Então é a matriz diagonal, tá? Que na sua diagonal aparece apenas os valores próprios, que no nosso caso é 5 e 10, respeitando essa ordem, né? A gente fixou, ó, primeiro o 5, depois o 10. Então, aqui também respeita essa ordem. Se a gente tivesse tomado lá 10 e 5, então aqui primeiro seria aqui 10 e aqui 5, tá? Teria invertido. E aqui também, né? Teria invertido, tá? Então, mas aí é só isso que a gente tem que fazer. Bem, vamos aqui agora à terceira questão. Então, a gente tem aqui uma matriz A. Então, é 1, 0, 0, menos 2, menos 1 e 0, 2, 1 e 2, tá? E aí, tá perguntando se ela verificar se ela é diagonalizável, tá? E determinar a matriz P que diagonaliza, e também dizer quem que seria P a menos 1 vezes A vezes P, ou seja, ela é diagonalizada, tá? A gente basicamente vai repetir o procedimento que a gente acabou de fazer anteriormente, né? No item A, B, C, D da questão 2, a gente vai repetir para essa matriz. Então, a gente vai olhar aqui o determinante, né? A equação característica, ou seja, 1 menos lambda, menos 2, 2, 0, menos 1 menos lambda, 1, 0, 0, 2 menos lambda, tá? Igual a 0. Então, como essa matriz é uma matriz triangular, né? O determinante dela é só o produto da diagonal principal. Então, na verdade, isso daqui vai ser 1 menos lambda, né? Menos 1 menos lambda e 2 menos lambda, igual a 0. Igual a 0, tá? Então, aqui já está fatorado. Então, é só eu olhar os fatores, né? Então, para esse zerar, lambda tem que ser 1. Para esse daqui zerar, lambda tem que ser 2. E para esse, para esse zerar, né, lambda tem que ser 1. E aqui, para esse daqui zerar, lambda tem que ser 2, certo? Então,
menos 1 aqui. Então, lambda 1 é 1, lambda 2 menos 1, lambda 3, 2, tá? Bem, daí, né, o que a gente quer é encontrar os vetores próprios, né? Porque essa matriz P que diagonaliza, que é a matriz que a gente quer, tem nos seus colunas os vetores próprios. Então a gente vai na equação característica e substitui, né, os valores de lambda. Então, para lambda igual a 1, né, a gente vai basicamente olhar o que a gente tem aqui, né, fazendo o lambda igual a 1. Então, ele vai anular aqui, vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, né? E aqui vai ficar 2 menos 1, que vai ficar 1. Aqui a gente está trabalhando com x, y e z, 0, 0, 0, tá? Bem, quando a gente multiplica, né, aqui os produtos, a primeira equação vai dar 0, né? Depois a gente vai encontrar menos 2x menos 2y igual a 0. Depois a gente encontra 2x mais y mais z iguais a 0. Tá? Então esse é o sistema que a gente encontra. Então aqui da primeira equação, né, você pode dividir por 2, tá? E então você encontra, por exemplo, que y é igual a menos x, tá? Quando você substituir isso na segunda equação, você vai ter 2x, tá? O y vai ser menos x mais z igual a 0. Então, você pode dizer que z vai ser igual agora a menos x, tá? Bem, então o seu vetor V1, que seria x, y e z, ele vai ser agora x, o y é menos x e o z menos x também. Então, se você bota x em evidência, né, você tem 1, menos 1, menos 1. Certo? Bem, e aí agora você repete. Repete esse procedimento com lambda 2 e com lambda 3. Então, deixa eu só copiar aqui para poder chegar, né? Então aqui o lambda 2 é menos 1, tá? A gente vai fazer isso com tá? Então vou utilizar aqui o lambda 2 igual a menos 1. Então vai ficar o que? 1 menos menos 1, né? Então vai ficar 2, 0, 0, menos 2, menos 1, menos 1, dá 0 aqui também é 0, tá? Aqui vai ficar 2, 1, aí vai ficar 2 menos menos 1, então fica 3. X, y, z igual a 0, 0, 0. Isso daqui agora já pode apagar. Tá. Bem, e então quando a gente multiplica, né, a gente vai multiplicar aí, a gente vai multiplicar na primeira equação, a gente vai ficar só com 2x igual a 0. Na segunda, menos 2x igual a 0. Na terceira, 2x mais y mais 3z igual a 0. Então, da primeira e da segunda, você tem que x é 0, certo? Quando você olha a terceira, como x já é 0, então daqui você tem que y mais 3z igual a 0. Então, você pode dizer, por exemplo, que y igual a menos 3z. Então, o vetor V2 é x, y, z.
Só que o x você encontrou que é 0. O y não tem restrição. E o z... o y é menos 3z. E o z é o próprio z, né? Se você coloca o z em evidência, tá? Bem, e agora tem que repetir, né? Tem que repetir para o lambda 3, que é 2, né? Então, como que vai ficar? 1 menos 2, vai ficar menos 1. Depois ali a gente tem menos 1, menos 2, então vai ficar menos 3, certo? 0, 2, 1, 0. Aqui vou apagar. Então, multiplica aí a primeira. Na primeira vai ficar menos x igual a 0, tá? Depois vai ficar menos 2x menos 3y igual a 0, tá? E aqui na terceira, você vai ter 2x mais y igual a 0. Então, daqui você tem que x é 0, tá? Se x é 0, a segunda equação vai ficar só menos 3y igual a 0, ou seja, y também é 0. E aí, na terceira equação, ela é confirmada com x igual a 0 e y igual a 0. Então, você não encontrou nenhuma restrição sobre z, né? Então, 3, B3, que seria x, y, z. Então, x é 0, y é 0 e z não tem restrição. Você pode colocar até em evidência aqui, né? Te dizer, ok? Então, com isso, né? Quem é P, né? P que está sendo pedido é uma matriz que na sua diagonal tem só os vetores. Então, quem é o vetor V1 aqui, né? O vetor V1, a gente pode estar tomando esse daqui, né? Que é 1, menos 1, menos 1. Então, podemos trabalhar com esse. 1, menos 1, menos 1, tá? O V2, a gente pode tomar ali 0, menos 3 e 1, tá? E o V3, 0, 0, 1, ok? E daí, quando se pergunta quem é P a menos 1 a P, isso daqui é a matriz diagonalizada, onde na diagonal são os vetores, os valores próprios. Então, os valores na ordem que a gente está trabalhando, né? 1, menos 1, 2. Essa é a diagonal. É a matriz diagonalizada, né? Não precisa você calcular a inversa de P, multiplicar A, depois multiplicar P novamente, tá? O resultado você já sabe que será isso, ok? Aqui, e por último, né? Aqui a quarta questão, ela também é um operador aqui do R2 no R2, onde T de xy é igual a 5x menos y e menos 3x mais 3y, tá? E aí, primeiro pede para a gente determinar a base em relação a qual esse operador ele é diagonal, tá? Bem, ou seja, o que a gente quer é justamente a base, uma base P que é formada por vetores próprios, tá? Então, bem, primeira coisa a gente vai olhar aqui quem é A, né? A gente está denotando a matriz canônica, no caso é 5, menos 3, menos 1 e 3, certo? Para encontrar os valores próprios, né? A gente vai olhar então para o determinante, 5 menos lambda, 3 menos lambda, igual a 0. Então, isso daqui fica o quê? 5 menos lambda, 3 menos lambda, e aqui vai ficar menos 3 igual a 0. Então, fica lambda ao quadrado. Aqui vai ficar menos 5 lambda,
menos 3 lambda dá menos 8 lambda, tá? E aqui vai ficar 5 vezes 3, né? Dá 15, menos 3, 12. Ok? E aí, aqui você encontra lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a 6, tá? Você pode resolver essa equação de segundo grau em lambda. Você encontra 2 igual a 2 e 6 como sendo as raízes, tá? Bem, então com isso você vai olhar agora a expressão, né? Para lambda 1 igual a 2. Então, como fica, né? A expressão de A menos lambda. Então vai ficar 5 menos 2 dá 3, aqui menos 1, menos 3, 3 menos 2, né? Menos lambda, porque isso fica 2. Então 3 menos 2 fica 1. XY 0, 0. Isso daqui vai dar 3x menos y igual a 0, menos 3x mais y igual a 0. Ou seja, apenas a outra multiplicada por menos. Então a informação que você tem, na verdade, é somente uma delas, né? Daí você pode dizer que y é igual a 3x, você tem a restrição. V1 então é xy, que no caso você pode estar escrevendo como x, 3x, ou seja, 3 vezes x, é todo x diferente de 0, tá? Aqui o lambda 2, agora o processo com lambda 2, a matriz vai ficar 5 menos 6 menos 1, menos 3, e ali vai ficar menos 3 menos lambda, ou seja, 3 menos 6, menos 3, xy, isso vai lhe dar menos x menos y igual a 0, na outra menos 3x menos 3y igual a 0, dividir de baixo por 3, a única coisa que lhe resta é menos x menos y igual a 0, daí você pode dizer ainda que x é igual a menos y, tá? Então V2 ele é igual a xy, que no caso você encontra a restrição ali, x é menos y, você pode botar o y em evidência, se deseja. Então, uma matriz, né? Uma base, perdão, seria similar ao caso de você estar trabalhando com a matriz P, né? Só que aqui é a base P, então você coloca na forma de vetores. Mesmo escrever na forma de base, onde os vetores são os vetores próprios. Então, o primeiro do V1, vou pegar esse, e o outro do V2, vou pegar este, certo? Ok? E aí, no item B, então essa daqui é a matriz, né? É a sua base, na qual esse operador T ele é diagonal. E qual é a matriz, né? Dessa transformação nessa base, ou seja, quem é T nessa base, ou seja, T escrito na base P, né? Como P é a base que diagonaliza, então aqui essa matriz ela já vai estar diagonalizada, né? Em outras palavras, é aquela nossa D, né? Então, é somente os valores próprios, ok? Então, aqui, o primeiro valor próprio 2, o outro é 6, e já é essa matriz aqui, tá? Então, essa daqui é a resolução das questões da prova. Infelizmente, a gente teve esse problema técnico aí, né? Mas eu não pude realizar no momento que foi planejado, mas está aí a resolução, tá? Então, obrigado e até uma próxima oportunidade.